ajudado a escuta a crescer nesta área do mercado, que é o Jorge Alves da Conceito Base, um dos nossos aplicadores oficiais. Bem, vamos falar hoje na escuta, na área da climatização, mas para se entender um pouco como é que nós chegámos a isto, vou fazer aqui uma breve apresentação. Nos anos 60, o Sr. Schlüter, enquanto aplicador de cerâmica, teve a necessidade de desenvolver aquilo que foi o primeiro perfil para a aplicação da cerâmica. Não tem nada a ver com aquecimento, eu sei, mas para garantir que a cerâmica não iria esmolhar numa transição à alcatifa, nos anos 60 ele desenvolveu isto. Neste momento temos uma presença mundial, com uma grande presença tanto na Europa como nos Estados Unidos. Aqui um pouco o gráfico de onde é que está. A nossa gama de produtos, os perfis, foi a origem, sistemas de perfis também de juntas de fracionamento e dilatação, uma lâmina de desacoplamento, que não está intrínseca, sistemas de impermeabilização de casas de banho e piscinas, sistemas de drenagem, sistemas de pavimentos sobrelevados para a aplicação de cerâmica, sistemas construtivos de betonilhas, sistemas de ducha ao nível do pavimento, painéis de construção, sistemas de aquecimento, iluminação e alguns acessórios. Bem, como é que surge o sistema Schlüter Becotec Therm? Isto com o mesmo objetivo, conforto e garantia. Nós temos então o sistema hidráulico, que vamos falar hoje, e também, muito brevemente, o sistema elétrico. O sistema Becotec Therm surge precisamente num período muito similar ao que estamos a viver agora, ou seja, uma crise petrolífera nos anos 70, em que a primeira forma, no centro da Europa, de regular o consumo energético foi aplicando isolamento térmico. Então passámos a ter uma construção monolítica para ter a necessidade também de isolamento acústico, aplicando lâminas acústicas, para garantir também o core térmico, a aplicação de isolamento térmico no pavimento, paredes e coberturas, e depois, por outro lado, a casa também necessita de impermeabilização, tanto no pavimento como em varandas e terraços ou coberturas. Então deixámos de ter uma betonilha idêntica à que está aqui hoje, ou seja, uma betonilha aderida, para ter uma betonilha flutuante. A partir do momento que eu aplico uma espuma, seja ela acústica ou térmica, tenho uma betonilha que não está agarrada, logo tenho por baixo um material que é comprimível. Ao mesmo tempo, de forma a normalizar que não há patologias nessa betonilha, aquilo que a nível europeu foi feito, e está, digamos, regulamentado através de uma norma europeia EN 13318, é que em cima de uma betonilha até 40 mm temos que aplicar 45 mm, uma espessura de isolamento térmico de 40 mm, 45 mm, e se for superior a 40 mm, estamos a falar em 50 mm de betonilha por cima, de forma a garantir a resistência à compressão. Então passámos a ter aqui um sistema construtivo que implica um peso de 131 kg por metro quadrado. E ao mesmo tempo temos aqui, quando aplicamos uma cerâmica, ou uma pedra, ou outro material aderido, passamos a ter aqui um sistema composto por vários elementos: isolamento térmico, betonilha, cimento cola e a cerâmica em cima. Quais é que são os grandes problemas quando se aplica uma betonilha sobre um material não absorvente? Primeiro tem a ver com a retração, ou seja, durante 28 dias a betonilha perde 0,5% da umidade. E durante aproximadamente mais 2 anos, em Aveiro será um pouco mais devido à umidade ambiente, volta a perder mais 0,5%. Ou seja, em cada 2 anos, uma betonilha perde 1 milímetro por metro. A cerâmica não tem esse comportamento. Este é o efeito natural de um rio, quando existe uma seca, em que existem vários pontos de fracionamento e de fissuração. Esta água, quando evapora, primeiro evapora em cima, depois evapora em baixo, então aquilo que provoca é uma flecha em termos de argamassa. Outra questão importante também tem a ver com a dilatação térmica linear. A cerâmica dilata aproximadamente 0,004, 0,06, depende do material que é feito. Se foram agora as monopastas porcelânicas, estamos a falar em 0,004, e a betonilha dilata 3 vezes mais. Ou seja, em 5 metros temos uma diferença de 1,75 mm.
Quando aplicamos o sistema de aquecimento, o que é que acontece? Também temos que vencer essa betonilha que existe para fazer a repartição da carga, ou seja, temos ali uma diferencial na ordem dos 20 graus centígrados, o que provoca muitas vezes este fenómeno. E a dilatação não é apenas no interior, também acontece este fenómeno no exterior, em varandas, terraços, primeiro aquece a cerâmica, depois aparece o acabamento, etc. Então, aquilo que normativamente foi estipulado é que numa betonilha flutuante, seja ela em cima de chão radiante, seja sobre qualquer tipo de material, tem que se criar juntas de fracionamento em secções máximas de 6 por 5, ou em que, do ponto central até o ponto mais aproximado, a dividir pelo ponto mais distante, esta relação não pode ser superior a 1,41. Ou seja, se este edifício, que é centenário, tivesse o isolamento térmico, aquilo que teríamos era aqui N secções, parecia ali o centro comercial. Então, quais é que são, dentro dos sistemas convencionais, as desvantagens construtivas? Uma camada elevada, de 131 kg, peso, problemas de retração, necessidades juntas de fracionamento, elevados tempos de espera, ou seja, por cada centímetro temos para aplicar a cerâmica que aguardar uma semana, e baixa resistência, ou seja, apenas está apto para tráfego pedonal. E muitas vezes o que usamos são armadilhas. Então, o sistema Becotec surge nos anos 80 precisamente para quê? Por um lado, para que no meio dos pitons criemos juntas de fracionamento, ou seja, a placa em si, além de ser um sistema cónico, tem um relevo que podem ver. O que isto faz é que no processo de cura, de retração, se cria microfissuras superficiais, não visíveis ao olho nu. Ou seja, com esta forma nós estamos a garantir fracionar não visivelmente a betonilha, evitando secções muito grandes. Por outro lado, temos o sistema construtivo que apenas necessita de 8 mm acima do piton. Ou seja, em vez de termos 131 kg construtivamente, aquilo que passámos a ter foram apenas 56 kg por metro quadrado. Ou seja, uma poupança por cada 100 metros quadrados, na ordem dos 74 kg por metro quadrado. Do ponto de vista construtivo, então, temos menos espessura, menos tempo para trabalhar e garantimos também uma construção sem necessidade de juntas de fracionamento ou fissuras. Para arquitetos, não sei se está aqui algum, pode ser interessante porque não há limitação em termos criativos. Dentro disto, desenvolvemos o mesmo sistema, aliás, o mercado acabou por fazer isso e utilizar o sistema como sistema de aquecimento, permitindo poupar na ordem dos 30% de energia comparativamente a um sistema radiante convencional. Porquê? Se para atingirmos uma temperatura superficial de 25 graus, num sistema convencional precisamos de 45 graus de temperatura de impulsão, no Becotec conseguimos reduzir para os 30 graus. Ou seja, estamos a falar num diferencial de 15 graus centígrados. Na função calor, se tivermos, por exemplo, lá fora menos 5, e a água a circular a 30 graus, conseguimos facilmente atingir uma temperatura de superfície de 24 graus centígrados e uma temperatura ambiente de 21. Isto aqui é uma análise termográfica em termos de tempo de reação, que é uma das grandes vantagens. Ou seja, se às 10 horas estava a 16 graus, às 10h10 já estava a 18,5, eu vou andando para a frente, às 10h30 estão 21 graus e às 10h40 temos uma temperatura de superfície de 22 graus e meio, ou seja, em 40 minutos conseguimos vencer bastante bem, digamos, a resistência térmica da base. Uma grande vantagem que isto tem também é o facto de nós conseguirmos ter uma temperatura muito estável, ou seja, hoje o tempo ainda está mais ou menos morno, mas vamos imaginar que acontece frequentemente em Aveiro, deixa de chover e a temperatura arrefece. Esse sistema é muito reativo, ou seja, desde que a casa pede mais temperatura, ele rapidamente vai atingir essa temperatura pedida. E é um sistema que não está limitado apenas ao aquecimento, está limitado para aquecimento e refrigeração. Mas antes disso, ainda no aspecto importante do calor. Também acontece muito frequentemente nós termos a casa, durante o dia, com mais energia térmica, quando as pessoas não estão lá, estamos a trabalhar durante o dia. Então, com este sistema nós conseguimos baixar a temperatura pedida a 2, 3 graus e só voltar a aumentar quando efetivamente necessitamos da temperatura.
Na questão da refrigeração, nós podemos ter uma refrigeração ativa, ou seja, através de ar-condicionados, ou um sistema passivo. Passivo porquê? Porque, por um lado, em vez de necessitarmos de uma potência de 150 a 200 watts por metro quadrado, vamos ficar restringidos entre 25 a 30. Por isso, nos cálculos das bombas de calor, nem entra na equação a potência necessária no nosso sistema para a refrigeração. Isto também é um exemplo: temperatura exterior 38 graus, temperatura ambiente dentro de casa 30, pavimento a 24, colocamos já água a circular apenas a 19 graus e facilmente conseguimos baixar para 24 graus centígrados. Temos aqui, o Jorge melhor que ninguém pode dizer, situações em que as pessoas ainda pedem mais frio e é possível sem haver condensação. Mas normalmente 24 no verão já é uma temperatura suficiente. Não sei se tem alguma dúvida quanto a esta área, que geralmente é a área mais complexa no sistema radiante, é o frio. Não há dúvidas. E aqui, usando o coletor de inox, isto sim pode acontecer, para isso também desenvolvemos um coletor em poliamida. Do ponto de vista também construtivo, estamos a falar numa poupança bastante grande em termos de carga. Estas são as 4 placas que nós temos disponíveis, embora a N23F com um sistema construtivo de 31 mm ou a EMF 12K de 20 mm, já com a tornilha incorporada, não tem qualquer tipo de isolamento. Ou seja, falámos numa reabilitação aqui em Portugal, eu não gosto muito porque pressupunha que houvesse já algum isolamento térmico, algo que normalmente não existe. Mas pronto, as placas existem para aplicar em cima do tipo de material isolante, seja foam de base, seja cortiça, ou também acontece com alguma frequência na renovação sobre uma base em madeira que já faz também isolamento térmico. Aqui os vários elementos que nós dispomos, desde o controle, que é alemão, não é o mais bonito de todos, estou franco, até ao módulo de controle. Aqui o tal coletor em poliamida. Depois nós prestamos o serviço tanto na área de projeto, ou seja, se nos enviarem as plantas, facilmente dimensionamos os circuitos mediante as necessidades. Elaboramos, aqui apenas está a capa, mas também um estudo, sempre que seja arquitetos, particulares, um estudo económico em que definimos todos os elementos que são necessários para a climatização. Fazemos assistência em obra e depois podemos interligar também com outras soluções, nomeadamente o quê? Se quisermos fazer um duche ao nível do pavimento, se usarmos as grelhas ou os sifões da Schluter, inclusivamente podemos interligar tudo e levar o aquecimento para a zona de duche. Por um lado pode não fazer muito sentido, não é? Zona de duche aquecida para quê? É muito simples, é apenas para introduzir mais 1 metro quadrado de aquecimento na casa de banho, porque a casa de banho é onde o nosso corpo mais precisa de aquecimento. E também para ajudar a evaporar de uma forma muito mais rápida a umidade. E são difíceis as obras que os Jorge fazem no que não seja isto utilizado. Então, do ponto de vista de aquecimento, é um pavimento radiante de rápida reação, faz uma distribuição homogénea da temperatura e com baixos custos tanto da climatização pela baixa temperatura inicial, e é compatível com as fontes regenerativas, seja bombas de calor, aerotermia, o solar, se usarmos um depósito de inércia devidamente dimensionado, ou inclusivamente para a refrigeração com água de um poço ou água freática que tenha. E é cómodo, higiênico e saudável como todos os sistemas de aquecimento radiante. Então, isto é um gráfico que já aprendi há 16 anos, que hoje está aumentado, ou seja, se cada grau a menos de temperatura de impulsão nos permite poupar de 2 a 3% de temperatura, hoje com a gestão de energia ainda é mais, então, baixando aproximadamente 15 graus, conseguimos poupar 30% de energia. Este foi o exemplo de uma casa em que o arquiteto e o dono da casa também está aqui. Se tiverem dúvidas, podem falar com ele perfeitamente, numa apresentação da Passive House. Aqui, muitas vezes, colocam-nos a questão: então, mas gasta assim tão pouco? Não somos nós que dizemos, são os próprios particulares. No fórum da casa existem N situações em que as pessoas colocam todos os meses o consumo e, comparativamente com os sistemas normais, está visto que fica muito mais em conta. Agora, muito rapidamente, antes de passar ao distraído, está alguma dúvida? Não. Eu convidei o Jorge para vir aqui
como é a pessoa que faz as ligações e tem interligações, do ponto de vista prático não há nenhuma dúvida. Queiram esclarecer? Nada. Sim. Elétrico. Temos um sistema que é possível aplicar tanto no pavimento como na parede, em que a separação dos nódulos nos diz a potência necessária, também obviamente o consumo, 1 kW é 1 kW, como leva a cerâmica diretamente por cima, é um sistema muito rápido, ou seja, mesmo sendo peça igual, pode-se usar perfeitamente numa casa de banho ou num edifício que esteja mesmo muito bem isolado para fazer um corte térmico, numa parede, por exemplo. Permite, graças apenas a 3 elementos, uma instalação muito rápida. Permite ser programado por Wi-Fi e agora também pela Alexa. O vídeo não está a funcionar. E aqui também alguns exemplos de aplicação. Seja para fazer um duche italiano, aquecido, seja para fazer um banco, uma parede radiante para colocar uma toalha a aquecer, um banco, também com outras soluções Schluter, ali um toalheiro usando uma escada, mais uma parede. E aqui o exemplo numa câmara termográfica que foi feito aqui muito recentemente, em que o cabo estando mesmo à superfície, a reação é mesmo muito rápida. Onde é que se aplica o ditrito? Em casas de banho, sobretudo nas zonas de duche, paredes com função de toalheiro ou controle de fumos, ou pequenos apartamentos ou moradias no T0, ou uma situação de uma casa de férias, etc. E pronto, e da minha parte está tudo.